Eu sou Anjo Vitor e esse é o meu Diário Digital, o lugar onde eu compartilho experiências de vida com você. E olá para você do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho experiências de vida e dicas de desenvolvimento pessoal. E hoje é dia de café com conversa para a gente poder conversar e debater sobre um tema muito importante que é sobre o tempo. Essa semana eu vi várias postagens na internet e aconteceram situações na minha vida também que me fizeram ficar reflexivo sobre isso. O quanto o tempo é importante, o quanto a nossa vida se baseia no tempo e o quanto a gente negligencia isso. O tempo, na verdade, é tudo que a gente tem, se a gente parar para analisar. É o nosso tempo de trabalho, é o nosso tempo com a nossa família, é o nosso tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Então, tudo gira ao redor de tempo, da gente ter tempo ou não ter tempo e como a gente usa esse tempo. E eu tava muito reflexivo sobre isso, porque ultimamente eu tô tendo a sensação de que parece que eu só ando trabalhando cada vez mais, e não tô vivendo a minha vida, não tô tendo tempo para os meus amigos, não tô tendo tempo para minha família. E isso é muito prejudicial, porque desgasta as relações, desgasta a nossa vida, e quando você percebe os anos se passaram e você não viveu nada, você só ficou focado em uma coisa só. E obviamente que eu não tô falando pra você pedir demissão e sair correndo do seu local de trabalho, nada a ver uma coisa com a outra. O que eu tô falando é a gente encontrar o ponto de equilíbrio, a gente saber o que fazer com o nosso tempo. É óbvio que existe o tempo que a gente precisa estar no trabalho, existe o tempo de locomoção, existe o tempo no qual a gente não pode negociar. Mas existe outro tempo negociável. Claro que o cansaço do dia a dia faz com que a gente queira só dormir, só deixar tudo para lá no nosso dia de folga, de descanso, mas até que ponto a gente está descansando e até que ponto a gente está perdendo o tempo que a gente poderia estar aproveitando de outra forma. Eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu tenho uma teoria muito forte de que eu não descanso somente dormindo. Eu descanso fazendo outras coisas, estando com boas pessoas, estando com minha família, estando com meus amigos. E às vezes não necessariamente você precisa estar num shopping, num parque, alguma coisa. É só a companhia que importa, sabe? Às vezes você precisa se fazer presente. E eu me recarrego as minhas energias quando eu tô perto de pessoas boas, pessoas importantes. E eu tô me sentindo muito culpado ultimamente, porque ultimamente eu não tô saindo, eu não tô vendo ninguém por uma questão financeira que eu já comentei com vocês e também por essa questão de estar sempre cansado. E existem algumas formas, alguns mecanismos que a gente pode fazer para lidar com o cansaço, que eu particularmente preciso criar vergonha na minha cara e fazer eles. E pensando sobre isso, eu decidi trazer isso hoje para vocês como uma forma de incentivo tanto para mim quanto para você que está me assistindo. Então, a atividade física é o principal de tudo para a gente recuperar as nossas energias, aumentar a nossa disposição, aumentar a nossa força corporal. Então não adianta, gente, a gente precisa fazer atividade física regularmente. Eu preciso escrever vergonha na minha cara que eu vou uma semana, depois falto outra, e eu preciso escrever vergonha na cara para poder ir para academia regularmente, eu sei disso. E é me cobrando e ao mesmo tempo trazendo essa dica para vocês que eu faço esse vídeo de hoje. A nossa alimentação também precisa ser uma alimentação saudável, inclusive uma coisa muito pequena, mas que é muito importante, que é a hidratação. A gente precisa de água, a gente precisa de líquido para a gente poder ter disposição, ter energia, para a gente poder fazer as nossas coisas, para as nossas atividades cognitivas funcionar como deve. Então a gente precisa fazer isso. Entre muitas outras coisas que a gente pode fazer, como cuidar da nossa saúde mental, fazer terapia, ter sim os nossos momentos de sono, que é muito importante, né? A gente não pode negociar isso, mas saber gerenciar o nosso tempo, sabe? Para poder fazer caber tudo na nossa agenda e a gente conseguir descansar e ao mesmo tempo fazer essas atividades de lazer que são tão importantes para nós. De um tempo para cá, uma coisa que mexeu muito com a minha vida foi voltar a jogar jogos. Eu já tive muito problema com o jogo, de ficar viciado e não fazer mais nada. E eu passei muitos anos sem jogar nada por medo disso acontecer novamente. Esse ano eu consegui voltar a jogar porque teve um jogo que me chamou muita atenção, que é o Marvel Future Fight. E ele é um jogo muito bom, um jogo de luta, jogo da Marvel, coisas que eu gosto.
e que eu tô conseguindo gerenciar bem, sem me dar nenhum problema, sem eu deixar de fazer as minhas coisas por causa dele. Inclusive foi uma recomendação do psicólogo em uma das minhas sessões de terapia, que ele falou que eu tava muito estressado e precisava ter uma válvula de escape, como um jogo, por exemplo, para poder relaxar. E o que que eu quero falar com isso sobre o jogo? Que você precisa encontrar a sua válvula de escape. A gente precisa encontrar a nossa válvula de escape, sabe? Ter esses pequenos momentos de lazer, esses pequenos momentos de distração, eles são muito importantes para a gente gerenciar a nossa saúde mental. E eles são parte importante do nosso tempo, entende? Então, o foco maior do vídeo de hoje que eu quero trazer para vocês é essa questão da gente saber como usar o tempo. Não é que você fazer X, Y, A, Z tá errado ou tá certo, não. Mas é a quantidade de tempo e energia que você se dispõe para determinadas atividades. Então, a quantidade de energia que você se dispõe num jogo, por exemplo, ao mesmo tempo a quantidade de energia e de tempo que você se dispõe para estar com a sua família, por exemplo. Porque o tempo é o mais importante na nossa vida e a gente precisa saber gerenciar. E às vezes a gente não tem nada para oferecer para nossa família, nada para oferecer para os nossos amigos, apenas o nosso carinho, amor e atenção. E tudo isso é tempo. É o tempo que a gente destina a estar com eles. É o tempo que a gente destina a conversar com eles pelo WhatsApp, por uma ligação, seja o que for. Então, tempo é muito importante. E com base nessa questão do tempo de poder avaliar, fazer as coisas certas, utilizar o tempo da melhor forma, de uma forma saudável, eu tenho reavaliado várias situações na minha vida. E eu retomei uma coisa que eu fiz há muitos anos atrás, que o nome é Projeto de Vida, que é separar os eixos da sua vida, saúde, espiritualidade, relacionamento, e focar no que é importante, excluir o que não é da vida. Elimine sempre o desnecessário, eu sempre falo isso aqui, mas é muito importante, sabe? A vida é feita de ciclos, isso é muito verdade, então às vezes a gente precisa filtrar. Eu tô fazendo uma coisa ultimamente que pode soar um pouco pesado nesse vídeo, mas que é muito real, que é o filtrar as minhas amizades. Quando eu falo filtrar as minhas amizades, não é que eu estou deixando as pessoas importantes de lado, não é isso. Mas eu estou observando quem realmente faz questão de estar comigo, quem não faz questão, quem é amigo meu só para conversar, quem é amigo meu só no trabalho, quem é amigo meu de estar dentro da minha casa, para eu poder filtrar e eu saber de fato com quem que eu quero andar cada dia mais e as amizades às vezes que eu não tô dando tanto valor e que eu devo priorizar mais, sabe? E eu tô fazendo isso com todos os outros eixos da minha vida. Acho que depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês mais ou menos esse passo a passo e a gente fazer junto. Porque eu acho que é importante a gente filtrar as coisas da nossa vida. Isso não significa que a gente vai excluir coisas importantes, menosprezar pessoas, não. Isso significa que a gente vai filtrar o que é importante pra gente na fase que a gente tá vivendo. E é o ponto principal desse vídeo. Porque o tempo ele é muito precioso e a gente precisa usar ele de forma saudável, com pessoas saudáveis, da melhor forma possível para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida. Outra coisa que eu acho muito importante também é a capacidade da leitura, porque melhora o nosso intelectual, melhora quem a gente é, melhora o nosso conhecimento, sabe? E é muito importante. Da mesma forma, quando você assiste um filme, alguma coisa, eu acho que momentos de lazer são importantes sim. É uma ótima forma de você utilizar o seu tempo, mas você não pode usar todo o seu tempo para essas coisas. Então a gente precisa saber gerenciar. Mas é importante a gente ter essas formas de estudo, de aprimoramento intelectual, de aprimoramento cognitivo, porque é importante para a nossa vida. Bom, e nesse pequeno vídeo, nesse pequeno café com conversa de hoje, eu queria trazer essa reflexão para você de como você tem utilizado o seu tempo. Você está utilizando o seu tempo de uma forma saudável? Você tem noção que tudo que você tem na sua vida é tempo? E que tudo que você pode disponibilizar para as pessoas que você ama também é o seu tempo? Então vamos pesar na balança, vamos estar refletindo sobre como a gente tem usado o tempo e como a gente pode usar ele melhor a partir de hoje. O que a gente pode filtrar na nossa vida, como a gente pode fazer um gerenciamento de tempo adequado para a gente usar ele da melhor forma possível. Então eu deixo essa reflexão para vocês. Curta e comenta esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, me marca. Todas as minhas redes sociais é @anjovito. Eu vou adorar ver você me compartilhando, recompartilhando, repostando. Me ajuda a crescer ainda mais aqui no YouTube. Me ajuda a levar a minha voz para as pessoas que precisam ouvir
o meu conteúdo, as minhas dicas, meus conselhos, compartilhar minhas experiências com quem precisa. Pra mim é muito importante saber que eu tô sendo útil na vida de alguém. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, um abraço do anjo pra você.